Muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Ponto Prévio, o Fórum da Juventude, o programa em que reunimos representantes de movimentos de juventude da nossa cidade, da cidade de Amarante, para debater aqui alguns temas que são pertinentes, tanto para a audiência deste programa como para a população em geral. Estamos praticamente às portas de junho, à altura que este programa vai para o ar na RFM, já estaremos a um dia do início de junho, e obviamente aqui para nós em Amarante significa festas de junho. No próximo fim de semana vamos realizar mais uma edição aqui em Amarante das tradicionais festas da cidade. Já estão os cartazes distribuídos, já temos aqui um bom cartaz de algumas novidades e pensamos talvez pegar neste assunto das festas de junho e na parte da cultura e da promoção da cidade de Amarante e do concelho também, e da região obviamente, e debater entre os jovens aqui da nossa cidade a importância da cultura para nós, o que é que podemos fazer em termos de promoção, divulgação da nossa cultura, qual o papel que a cultura tem na afirmação da nossa região e, em particular, qual o papel que a Amarante tem nesse aspecto. Vamos começar aqui com o Domingos Gonçalves, o nosso representante do movimento Amarante Somos Todos. Domingos, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui hoje. Vamos talvez fazer aqui uma pequena introdução. Como é que vê em termos de oportunidades, em termos de cultura, como é que vê aqui a nossa cidade de Amarante? Em que termos é que nos podemos afirmar para iniciarmos aqui o nosso debate? Bom dia. A minha intervenção terá por base aquilo que o movimento defende em matéria de património e cultura, no que diz respeito à sua importância para a competitividade territorial, no que diz respeito à preservação e promoção dos conteúdos e do edificado, e no que diz respeito ao desenvolvimento de setores turístico-cultural e turístico-patrimonial. E também terá como base um trabalho realizado por um jovem promissor amarantino, o arquiteto Joel Barros, que tem vindo a desenvolver um trabalho valioso nas áreas da arquitetura e do planeamento urbano, incidindo os seus estudos e atividade profissional nas práticas urbanas ao nível da cultura, do património e das dinâmicas do próprio comércio tradicional como fator revitalizador dos centros históricos urbanos. Relativamente à questão que me coloca, Amarante é recheada de oportunidades, dado que é herdeira de um património cultural suficientemente vasto e diverso para que, devidamente explorado, possa se transformar o património cultural como um vetor de competitividade territorial. Como um vetor de competitividade territorial, como um fator de dinamização e de desenvolvimento económico e como um fator de regeneração urbana. Almada Negreiros considerava que Amarante tinha potencialidade para ser a centralidade da cultura em Portugal. Eu julgo que se o património cultural for devidamente explorado, nós conseguimos, a médio e longo prazo, transformar Amarante como um centro de destino da cultura, a médio e longo prazo, no norte do país. E como é que nós conseguimos, então, fazer com que Amarante seja uma cidade de referência do ponto de vista cultural? Para isso, temos que desenvolver projetos que sejam específicos, que sejam integrados, que sejam sustentados e que, enfim, sejam de mobilização social reforçada. E com isso permitam, enfim, implementar mudanças do ponto de vista da dinâmica cultural na cidade. O património cultural é um instrumento de mudança e exploração da cultura. É um fator de desenvolvimento económico e manifesta-se de forma direta quando os investimentos privados ou investimentos públicos geram retornos imediatos
e quando se diz que se geram retornos imediatos, são aqueles que geram um desenvolvimento da atividade turística e a criação ou geração de emprego. E manifesta-se de uma forma indireta quando há um crescimento do ponto de vista intelectual e cultural do próprio indivíduo. Eu trago aqui, enfim, algumas propostas, a título de exemplo, que seriam interessantes para potenciar Amarante como um centro de cultura no norte do país. E isso passaria, e eu vou citar porque não trago de memória, passaria por criar um plano municipal da cultura em Amarante, que seria utilizado como instrumento de gestão de todos os projetos que concretizem ao nível das políticas culturais da própria cidade, tornando-a eficiente e, sobretudo, apelativa. Orientar os serviços da Direção Municipal das áreas patrimoniais e culturais para uma lógica de mediação cultural, com o objetivo primário de reforçar as pontes entre a autarquia e a comunidade, e reformular os roteiros turísticos do Concelho em parceria com os agentes privados, e isso traduzir-se-ia em novas propostas que quase sempre são mais capazes de atrair visitantes. Criar incentivos à criação de empresas e postos de trabalho na área de acompanhamento turístico e organização e gestão de rotas. E, por fim, criar uma entidade gestora e coordenadora do Centro Histórico Amarantino, capaz de tomar decisões ao nível de estratégias de intervenção no património e de programas culturais, sendo uma ponte de diálogo entre a Câmara Municipal e a população. Enfim, teria mais para dizer, nomeadamente o papel que a autarquia, ou seja, o papel que os públicos e os privados têm neste processo, mas deixaria isso para... É um tema que vamos abordar também. Deixaria isso para mais daqui a pouco. Interessava muito, acho que também para a nossa audiência e para nós também, ver qual é que poderiam ser os papéis que poderiam ser assumidos tanto por entidades públicas como por entidades privadas. Obrigado pela sua intervenção. Vamos voltar aqui a mais alguns temas. Já tenho aqui algumas notinhas que fiz. O Peixoto, em representação da Juventude Socialista. Muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no nosso debate mais uma vez. A questão genérica também para si. O que é que temos aqui em Amarante? Como é que podemos potenciar, muito genericamente, em Amarante para sermos como o Domingos diz, não sei se talvez um centro da cultura para Portugal, mas pelo menos para a região aqui, o que é que podemos fazer? Bom dia. Antes de mais, gostaria de começar por balizar um pouco o que nós podemos entender como o que é a cultura. A cultura é um tema que muitas vezes é desvalorizado. Para isso, se analisarmos bem, o conceito da cultura é um elemento fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Qualquer modelo social, qualquer modelo de desenvolvimento económico está sempre assente sob uma boa base cultural. Por isso, em certa medida, quando falamos de cultura, temos de, no meu ponto de vista, temos de descurar um pouco daquele conceito mais economicista, ou seja, vermos a cultura como um instrumento que tem de gerar por si só algum acréscimo económico. E acho que a cultura é muito mais que isso. Devemos nos desgarrar um pouco desse lado economicista e pensar a cultura como algo que pode potenciar toda uma sociedade. E em Amarante isso é notório. Como falou aqui o Domingos, e bem, concordo, Amarante tem todo um conjunto, toda uma base de elementos culturais que podem ser muito potenciados e que se podem tornar como uma referência a nível do norte do país, a nível da cultura, porque não? Somos uma terra de tradições, somos uma terra de património, somos uma terra que tem enraizado todo um conjunto de ações. Se pensarmos na história amarantina, conseguimos ter essa noção. Um museu do Amadeu de Sousa Cardoso. Eu acho que o problema muito mais nem passa por aquilo que nós temos, mas pela maneira que nós potenciamos aquilo que temos. Certamente, grande parte dos amarantinos nem tem conhecimento de todas as ofertas culturais que existem na nossa cidade. Eu acho que o grande problema de sempre e que infelizmente continua a surgir é a falta de motivação, quer das pessoas em ter conhecimento desses programas culturais que existem, quer em participar, em ser parte integrante desses mesmos programas culturais. A cultura é um tema que nos leva logo para se deve ser estes elementos potencializadores de cultura, se devem ser inerentes a uma iniciativa privada ou uma iniciativa pública.
Eu acho que a cultura deve por si só ser um elemento que tem a sua base na iniciativa pública. O privado vai atrás dessa iniciativa. Basta nós termos a base sólida e bem solidificada a nível da iniciativa pública, que o privado por si só vai incorporar esse mesmo comboio, porque é um mecanismo que tem interesse, que lhe vai ter interesse, inevitavelmente. Por aí, como falava aqui o Domingos, e bem esta Amarante como um centro de cultura, sim, tem muito potencial e pode ser o privado, porque não o privado, apoiado numa base pública sólida, que possa potenciar esse mesmo crescimento cultural. Se pensarmos nas festas de junho, que é um tema que vamos abordar mais à frente, é por si só um elemento preferencial desta divulgação da cultura de Amarante. É uma festa... É o nosso São João. Podemos quase considerar isso. É uma festa que todos os amarantinos têm certamente marcados no calendário. É uma festa que, para além de todas as tradições, demonstra tudo aquilo que é Amarante nesta fase do ano. E é algo muito importante e que queremos abordar mais à frente de forma mais pormenorizada. O Peixoto levantou até uma questão muito interessante aqui, porque normalmente como imprensa, somos convidados à abertura de exposições e todo o tipo obviamente, de atividades culturais que acontecem na nossa região, e conseguimos ver que há esta separação aqui. Mas também e como diz, a cultura é um termo bastante vasto e amplo, não é? Portanto, eu acho que provavelmente haverão atividades culturais que são orientadas para um determinado público, outras atividades que são... Claro. As festas de junho têm aquele dom de reunir toda a gente. Reunir toda a gente, exatamente. É o momento ideal para o grande a convergência de todas as... E como estamos a ver pelo cartaz aqui, vê-se que aqui este ano há algumas atividades interessantes que vão um bocadinho para além desta parte mais tradicional das nossas festas. O Peixoto, muito obrigado pela sua intervenção e vamos voltar aqui a uns novos temas mais daqui a pouco. À minha direita tenho o Luís Diniz, representante da Juventude Popular. Muito bom dia, Luís. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Já se levantaram aqui algumas questões interessantes nas intervenções antes da sua. Concorda com esta definição do seu colega de que a cultura é um pouco ampla e talvez tenhamos que ver um pouco melhor assim, por onde é que estes eventos culturais apontam? Se devíamos ter, por exemplo, eventos que agregam a maior parte de pessoas ou se devia haver uma diversificação maior de atividades culturais na nossa região? Bom dia. Sim, eu concordo plenamente que a cultura é um termo muito vasto e eu definiria até da seguinte forma: a cultura é algo que nós cultivamos ou que está a ser cultivado. Porque isso para mim sim é a cultura. E nós cultivamos tudo. Por isso, sim, a cultura é um termo muito vasto. Eu, há bocado, ouvi o Domingos a falar nos retornos imediatos da cultura. É complicado, porque a cultura dificilmente tem retorno imediato, pelo menos que seja rentável. Temos os museus, a entrada no museu é paga, e isso sob um ponto de vista mais económico. Mas a cultura pode ter vantagens de forma mais indireta, como chamando pessoas para ver coisas culturais, como teatros, cinemas, museus, etc. Estamos a atrair pessoas para o nosso local e com isso estamos a desenvolver as empresas, cafés, restaurantes, hotéis, tudo o que há na região. Quando fala dessas atividades, o Luís está a falar, portanto, de atividades um pouco mais direcionadas para o público de fora da região, de dentro da região, sim, se calhar mais para fora da região. Mais para fora. É uma das necessidades que temos aqui, trazer mais público de fora para dentro. Calculo que sim, porque assim, a nossa população, não é novidade para ninguém, está cada vez mais idosa. E muitas pessoas já têm alguma falta de interesse, se calhar, em assistir a pormenores culturais, como, se calhar, museus e assim, as pessoas se calhar já não têm tanto esse interesse, mas se calhar o público mais jovem, ou sem ser os idosos, já vão ter mais interesse, e aí sim poderemos atrair gente para cá, para a cidade. Portanto, já temos, como já se disse aqui várias vezes, temos os equipamentos
Acha que temos equipamentos suficientes para começar a elaborar um programa deste género, em que queremos atrair cada vez mais pessoas de fora da região para Amarante para participar em todo tipo de eventos? Sim. Temos património, temos oportunidades esplêndidas na nossa cidade que poderiam perfeitamente e podem e irão ser com certeza potencializadas para atrair pessoas para a nossa cidade. Temos esse potencial. Muito bem, Luís Diniz, obrigado pela sua intervenção. Vamos passar à Rita Batista, a nossa representante da GSD. Bom dia, Rita. Obrigado pela sua presença aqui hoje mais uma vez. Já como a última pessoa a falar aqui nesta pequena roda, obviamente já ouviu bastantes opiniões. Eu passo-lhe bem esta questão genérica também, se acha que temos, portanto, o potencial para desenvolver um pouco aqui mais a cultura, e para fazer a nossa cidade um pouco diferente do resto da região aqui, portanto, fazer um elemento catalisador para nós aqui na nossa área. Eu não acho, eu tenho a certeza que nós temos todo o potencial para desenvolvermos a nossa região ao nível do turismo e ao nível da cultura, porque nós sempre fomos uma terra ligada à cultura, as nossas gentes sempre estiveram ligadas às artes, à literatura, até porque, sendo esta zona uma zona de grande fertilidade agrícola, isso levou a que se criasse aqui uma aristocracia rural culta que conseguia pôr os seus filhos a estudar nas grandes cidades europeias e a partir daí, e nas nossas cidades, e a partir daí apareceram grandes vultos, tanto no campo das artes como no campo da literatura e em tudo o que seja cultura na sua definição mais lata, porque o Hugo estava a tentar definir cultura e eu reconheço que sim, que definir cultura que é muito difícil. Porque definir cultura é definir todas as potencialidades que uma terra tem ao nível das suas gentes e defini-la ao nível pessoal, social e nacional e tentar encontrar também o conjunto de saberes, regras, valores, normas identitárias, formas de vestir, formas de estar e de conviver e tradições que aquela terra tem. Por isso, definir cultura será sempre complicado. E é isto que nos enriquece, porque são estas diferenças culturais e as diferenças de cidade para cidade que fazem com que Amarante possa ter elementos distintivos e se afirme tanto a nível nacional como a nível europeu. Amarante tem muitos pontos fortes e é por isso, havendo tantos pontos fortes e não sendo todos devidamente explorados, acaba por haver aqui alguma dispersão e eu entendo que é por isso que ainda não conseguimos afirmar com segurança a marca Amarante e depois permita-me que fale na marca Amarante mais demoradamente, mais adiante, mas agora eu entendo que devemos aqui elencar uma série de fatores e identificar que tipos de património, que tipos de oferta cultural temos para dar às pessoas. Nós temos os nossos museus, temos as nossas associações, temos um património natural com a sua cultura intrínseca belíssimo, temos as nossas serras, o rio que proporciona atividades lúdicas, atividades culturais e também desportivas, temos um património arquitetónico, temos a Rota do Românico, que não nos podemos limitar à Rota do Românico porque muitas mais rotas há a traçar neste território. Temos um património religioso que também nos podemos debruçar seriamente sobre ele porque bem explorado será uma fonte de riqueza enorme. Temos uma localização geográfica que poucas cidades têm, porque Amarante consegue ser aqui uma espécie de uma placa giratória entre as terras de Baste, entre Trás-os-Montes, entre todo o Douro e consegue por isso afirmar-se como um local de circulação e afirmar-se como um ponto crucial tanto no norte do país como com certeza ampliando a sua área de influência à Galiza. E na Galiza temos um mercado enorme que pode ser explorado. É por isso que eu entendo que nós devemos apostar no turismo, na cultura, no desporto, no lazer em Amarante, como alavanca da economia local, como forma de potenciarmos e potencializarmos todos os nossos valores e toda a nossa riqueza que cá está. E devemos também apostar, porque há bocado me esqueci quando falei em património, porque o património não é só o património material, mas também o património imaterial. E as nossas gentes
que são a maior riqueza que nós temos, porque as nossas gentes são pessoas afáveis, são pessoas que gostam desta terra, que gostam de transmitir o que sabem sobre a sua terra e com isso conseguem cativar o turista que cá vem. E é também preciso que inculquemos esse espírito nas pessoas, que as pessoas saibam explicar ao turista que cá vem o que é que significa aquele local e o que é que ele pode aprender com isso, porque o turista atualmente deixou de ser aquele turista não deixou, mas há muitos turistas que deixaram de ser os turistas de areia e mar, porque dá-se aqui um movimento muito, muito interessante do turismo cultural, que eu creio que é sobre esse que nos devemos debruçar. Um turista interessado, que gosta de interagir, que gosta de frequentar ateliês, de conseguir apreender tudo que aquela terra lhe dá. E só através das nossas pessoas é que nós vamos conseguir transmitir isso. E temos também a nossa gastronomia, que faz parte do nosso património imaterial, da nossa cultura local. E nós temos o nosso vinho, temos os nossos doces conventuais, que ainda há tão pouco tempo houve uma feira de doces conventuais. Bastantes pessoas também vieram e entenderam. Com muita gente e que correu muito bem. E por isso nós temos de apostar nas nossas potencialidades, na nossa cultura, nas nossas gentes, para assim conseguirmos criar riqueza, criar emprego, conseguir que os nossos jovens se fixem cá e afirmar-nos definitivamente como a marca Amarante e como uma cidade de referência e com elementos distintivos, tanto a nível nacional como a nível europeu. Muito bem.